Mais uma vez, meus amigos, retornando aqui ao nosso estudo por meio de questões, para vocês perceberem como cai o tópico organização da justiça eleitoral no âmbito das provas de concurso objetiva, eu trago aí para vocês mais uma questão, dessa vez da banca CESP. Perceba que eu estou trazendo questões de todas as bancas, porque se você conseguir perceber, né, o modo que as bancas cobram, as várias bancas cobram esses tipos de exercícios, vocês ficarão mais preparados para acertá-la no dia da prova de qualquer banca, né? O importante é a gente aprender o conteúdo. Então eu trouxe questões da VUNESP, da FGV, da CESP, para a gente ir pegando o jeitão, né, como essas bancas mais, diríamos assim, requisitadas cobram tais assuntos. Pois bem, então questãozinha de 2019 também para o cargo de juiz de direito substituto, né? Diz a questão, a respeito da organização da justiça eleitoral, assinale a opção correta. A letra A diz assim, a composição do TSE é diferenciada, com previsão de integrantes provenientes da magistratura, beleza, 3 ministros do STF, 2 do STJ, da advocacia, beleza, 2 ministros provenientes da carreira dos advogados, que não são indicados pela OAB, mas sim são eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, em lista tríplice, e depois dessa lista tríplice ser indicada para o presidente da República, o presidente da República nomeia um dentre esses que compõem a lista tríplice para cada uma das vagas de jurista que compõem o TSE. E na partezinha final ele fala o seguinte, também do Ministério Público. Ora, nós, nas aulas teóricas, vimos que o Ministério Público, apesar de ter relevantíssimas funções durante o processo eleitoral, ele não é um órgão da Justiça Eleitoral e ele não compõe os tribunais. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, oficiará perante o tribunal o procurador regional, o procurador-geral eleitoral. Tranquilo, mas ele não faz parte do tribunal. Ele é um fiscal da ordem jurídica. Ele senta-se à direita do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele não é membro do tribunal. Portanto, as decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas escutam o Ministério Público por meio de opinamento, quando ele é fiscal da ordem jurídica, ou escutam quando ele é parte, né? Quando ele é autor de determinada ação judicial eleitoral. Mas o Ministério Público em si não compõe o TSE. Então a alternativa A está errada. Beleza? Show de bola, professor, show de bola. A letra B diz assim, ó. A legislação garante a vitaliciedade e a inamovibilidade aos juízes dos tribunais eleitorais. Nós já vimos até em uma questão anterior que como os juízes eleitorais exercerão mandatos de 2 anos, prorrogáveis por igual período, uma única vez, a vitaliciedade não é atributo da magistratura eleitoral, né, daqueles que ocupam funções nos tribunais, nem na primeira instância, porque eles vão atuar durante um mandato de 2 anos. Então, não é correto dizer que a vitaliciedade é uma garantia dos membros dos tribunais eleitorais. Se for membro do Tribunal Regional Federal, é vitalício. Se for membro do Supremo, é vitalício. Se for membro do STJ, é vitalício. De TJ, de TRF, de Tribunal Regional Eleitoral, a vitaliciedade não é aplicável, porque eles exercerão um mandato fixo, pré-determinado. Tudo isso para evitar uma superconcentração de poderes na magistratura que preside o processo eleitoral, certo? A finalidade, diríamos assim, moral e ética é essa. Evitar que surja uma superclasse de juízes capazes de escolher e presidir e gerenciar todo o processo eleitoral, de modo que só acabariam entrando aqueles que os juízes gostariam que entrassem, e não que o povo escolhesse por meio do voto. Tá bom? Então a alternativa B também está errada, meus amigos, errada.
Letra C diz assim, ó. A letra C diz assim, ó. É vedada a nomeação para o TSE de cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau. Meus queridos, isso é expressa disposição do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, para evitar que, compondo o Tribunal Superior Eleitoral, houvessem pessoas com parentesco, fixou um parentesco elevadíssimo de proibição para que os que serão nomeados para exercer as funções de ministro do TSE pudessem exercê-las. Isso tudo também mirando a evitar a formação de uma pequena oligarquia, né, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, para garantir mais moralidade nos julgamentos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, de modo que esse tribunal é formado por membros de carreiras diferentes, 3 do STF, sendo um deles o presidente do TSE e o outro o vice-presidente, 2 do STJ, sendo um deles o corregedor geral eleitoral, e 2 provenientes da classe dos juristas, eleitos pelo Supremo em lista tríplice e nomeados cada um pelo presidente da República. Então, essa alternativa está correta. O parentesco que é vedado entre os membros que comporão o Tribunal Superior Eleitoral é até 4º grau mesmo. Então, a letra C é a nossa resposta correta. Certo? E a letra D diz assim, ó. É vedada a nomeação para o TSE de cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad natum, ou de diretor, proprietário, sócio de empresa. Veja, não há na nossa ordem jurídica, no âmbito do Código Eleitoral, no âmbito da Constituição, nenhuma previsão vedando que pessoas, né, que tenham exercido essas funções de proprietário ou sócio de empresa, de diretor, de cargo público ad nutum, possa exercer a função de ministro do TSE. Imaginemos um advogado que tenha sido, por exemplo, diretor de uma empresa pública brasileira. Ele é advogado? É. Ele poderá sim, se for eleito pelo Supremo, na lista tríplice e escolhido pelo presidente da República, desde que ele seja da classe dos juristas, exercer tranquilamente a função de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então não é essa a vedação expressa, portanto, a letra D também está errada. Beleza? Valeu, galera!